Então, acho que era para iniciar a transmissão. Então, eu quero agradecer, primeiramente, a Reivax Automação e Controle por ter tornado essa conferência possível. Agradecer a presença do Orlando, nosso palestrante, por os presentes, que vão entrar ainda. Então, o Orlando possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Ele foi professor efetivo na Univale, substituto na UFSC e efetivo na Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina. Pesquisador livre, líder do grupo Direito Civil na Contemporaneidade. Atualmente é professor efetivo de Direito Empresarial do curso de graduação em Direito da UFSC e do programa de pós-graduação em Direito da mesma instituição, tendo sido aprovado em concurso realizado em 2012. É também professor do programa de pós-graduação profissionalizante em Direito da UFSC, bem como professor convidado de diversas outras instituições, como a ESMESC, ESA da OAB Santa Catarina, UNOESC, Católica de Joinville, entre outras. Ele foi presidente da ABDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, e vice-diretor do programa de pós-graduação em Direito da UFSC. Agora o professor Orlando Celso da Silva Neto vai ministrar uma palestra com o tema Repensando o Exercício do Voto, uma análise à luz das teorias de escolhas públicas. Então, muito obrigado, professor. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Esse tema eu escolhi porque eu achei que, quando a gente ia falar sobre direito e liberalismo, eu deveria sair das minhas áreas mais específicas, mais técnicas, e esse é meio que um tema lateral, que eu acho extremamente importante, mas não é o meu tema principal de pesquisa na universidade, mas é alguma coisa que sempre que eu posso, tenho oportunidade, eu gosto de ler, gosto de estudar, e me chamou a atenção bastante. Muitos de vocês devem saber que eu estou saindo de uma experiência nova para mim, de um processo eleitoral, onde aprendi muito. Resultado final talvez não tenha sido o resultado esperado, mas a experiência vai comigo e foi muito interessante. Independentemente disso, antes já me interessava demais na construção, no funcionamento da dita, aspas, democracia. A gente tem que ter a coragem, a ousadia para fazer certas perguntas saindo do mainstream, saindo da zona de conforto, e a gente tem alguns dogmas, alguns cânones sacrossantos no que diz respeito à democracia, processo eleitoral. Por exemplo, a regra da uma pessoa e um voto. Será que essa regra é uma regra boa? Boa no sentido de que produz resultados justos que levam a um desempenho significativo e uma melhora do desenvolvimento humano, um aumento da riqueza da sociedade, ou pelo menos do bem-estar da sociedade? E a resposta é provavelmente não. Mesmo assim, se a gente questionar e falar, olha, você acha que não deveria existir a regra de uma pessoa, um voto? E a minha resposta é, eu acho que a gente deve estudar e explorar outras possibilidades que, sem desrespeitar a pessoa, a dignidade da pessoa, sem desrespeitar a possibilidade dela influenciar seu próprio destino, merecem ser estudadas, merecem ser conhecidas, merecem ser analisadas, e quem sabe, né, de repente, até fazendo pequenos estudos específicos em grupos menores, em ambientes menores, para ver se a gente não consegue alguma coisa melhor. Foi Churchill que disse que a democracia é o pior dos sistemas de representatividade, exceto todos os outros que foram inventados. Isso continua sendo verdade, porque a democracia é subótima. Ela tem produzido resultados inferiores àqueles que potencialmente poderíamos produzir com outras alternativas. Só que essas outras alternativas nunca foram testadas, então a gente não tem uma comprovação empírica disso. A gente pode nunca testar, ou a gente pode começar a discutir uma discussão séria, aberta, respeitosa, para, quem sabe, aí vir com alguma coisa melhor do que essa democracia que a gente tem hoje. Né? E a ideia hoje é falar exatamente sobre essas formas de democracia, as potenciais de democracia, epistocracia, republicanismo, várias formas de votação, de contagem de votação, à luz das escolhas públicas.
As escolhas públicas, eu escolhi, desculpa a repetição, mas eu defini trabalhar nessa perspectiva à luz da escolha pública, porque as escolhas públicas são, talvez, dentro da economia, aquele ramo que se dedica ao estudo da política, das eleições, da representatividade, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas deixa eu tentar definir rapidamente, de forma simples, o que é a teoria das escolhas públicas. A teoria das escolhas públicas, a gente pode dizer que é um ramo da economia, ou da teoria econômica, em que os conceitos de economia, de mercado, são aplicados à política e aos serviços públicos. Tá? Por exemplo, a escolha pública critica aquela visão romântica de que o político é um servidor altruísta do interesse público, e a gente substitui por uma abordagem talvez mais pragmática, mais consentânea, mais baseada na realidade, do comportamento humano. O político, como qualquer outro ser humano, é um agente racional maximizador do seu interesse próprio, né? Então, por isso, usando a escolha pública, em vez de conceder ao político um tratamento especial, um tratamento diferenciado, considerando ele um ser altruísta especificamente, não, ele é um ser racional, como todo e qualquer outro, que priorizam a satisfação do seu autointeresse. Um parênteses que a gente tem que fazer é o seguinte: quando a gente fala, e talvez seja a maior crítica e completamente errada dos setores mais à esquerda, que é racionalidade e maximização de autointeresse. O autointeresse não necessariamente significa um interesse financeiro, não necessariamente significa levar vantagem a todo custo, não necessariamente significa optar pelas decisões que me geram mais retorno financeiro pessoal. Aliás, muito pelo contrário, a psicologia veio nos últimos, talvez, 30 anos, eu diria mais, nos últimos 40 anos, a psicologia vem auxiliar muito a economia no que diz respeito à definição do comportamento humano, para mostrar que as preferências pessoais são completamente diferentes. Todo ser humano racional age visando maximizar sua preferência, mas as preferências são diferentes. Algumas pessoas são mais focadas em ganho próprio, outras são mais focadas em serem empáticas, altruístas. Às vezes o interesse racional, a maximização do interesse de uma pessoa permitir que ela consiga fazer a maior caridade possível. Todo o dinheiro que uma determinada pessoa recebe pode ser, no interesse dela, distribuir para caridades, instituições de caridade. Então, interesse próprio não é igual a maximização financeira, tá? A maximização de interesse próprio não é igual a maximização financeira, cada pessoa tem seu interesse. Na maior parte das vezes, o interesse próprio do político é a reeleição. O político tradicional, ele está com um interesse próprio na reeleição. O interesse próprio dele é conseguir aumentar a capilaridade da sua base de apoiadores para que ele consiga ser reeleito. E é só isso que a teoria das escolhas públicas nos ensina, que a gente tem que pensar nisso, pensar que o político é racional e que, na maior parte das vezes, a racionalidade do político vai ser não o interesse público, não a melhora da vida em sociedade de forma geral, mas a sua própria reeleição. Claro, isso tudo temperado pela informação que esse político detém, pela vida que ele teve, as escolhas, as experiências e obviamente, as suas próprias preferências pessoais. Esse é um lado. O outro lado é reconhecer que, ao contrário do mito do bom eleitor e mau político, nós temos eleitores dos mais diversos naipes, no que diz respeito à integridade, no que diz respeito à informação, no que diz respeito a preferências. Então é importante isso, a gente precisa entender que o eleitor também ele vai votar de forma racional, visando a maximizar seu próprio interesse. Se esse eleitor for alguém vinculado a um determinado candidato político e que pretende um cargo em retorno, votar de acordo com o seu interesse é votar para que essa pessoa seja eleita e fazer, eventualmente, se ele não tiver barreiras éticas, se ele não tiver entrando aí uma outra ramo da economia, da análise econômica do direito, economia do crime, se ele achar que as recompensas por ele ter um comportamento ilícito são maiores do que a soma da potencial punição versus punição multiplicada pela probabilidade de punição, ele vai cometer o crime que seja comprar voto, queimar material do outro, mentir, fazer fake news. Então, é só entender que existem
eleitores e eleitores. Mas mais do que isso, e aí indo um pouquinho para a teoria política pura e não só escolhas, entender que existem vários tipos de eleitores, alguns que não estão nem aí para o processo, outros que estão interessados, mas são propensos a acreditar em informações falsas e não têm informação adequada ou sequer intelecto adequado para conseguir diferenciar o que é verdade, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Então, tem vários tipos de eleitores. Então, escolhas públicas nos permite compreender o fenômeno eleitoral, o fenômeno de representatividade, à luz dessas ferramentas econômicas de uma maneira diferente, fugindo daquela simplificação equivocada do mito do eleitor bom, político ruim, ou ainda daquela puramente teórica de que o político eleito, o mandatário, ele é só, ele está sempre interessado no interesse público e não no interesse próprio. Isso nos ensina uma série de coisas, tá? Isso nos permite pensar o fenômeno de uma maneira muito diferente dessa maneira mais corriqueira, mais mainstream de entender fenômenos eleitorais. Permite pensar a partir de primas de racionalidade, informação e tudo mais. Olha só, feita essa introdução, agora eu expliquei que são as escolhas públicas, a gente pode começar a jogar os tópicos aqui dessa conversa. Uma pessoa, um voto. Por quê? Hoje em dia, se eu chegar para vocês e propor, olha, vocês que estudaram mais do que a média da população brasileira deviam ter mais direito proporcional de votar do que uma pessoa não estudada. Eu provavelmente levaria... A gente está aqui, está virtualmente, então vocês não conseguem, a audiência não consegue me tacar pedra, mas se estivesse presencialmente, talvez eu recebesse pedras, vaias e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, isso é uma novidade recente, nessa questão do uma pessoa, um voto. Né? Se a gente tem, historicamente, a comprovação, a restrição de eleitorado para proprietários de terra, o voto feminino é uma novidade recente, e a própria origem da democracia Atenas, na verdade, se trata Atenas como origem da democracia, mas lá o que acontecia era uma epistocracia, né? Um voto muito limitado a poucas pessoas. E a gente tende a acreditar que, como essa foi a evolução natural da humanidade, a maior parte dos sistemas hoje permite, talvez tirando alguns países mais com ordenamento jurídico mais radical, que restringe voto feminino, mas hoje a maior parte dos sistemas modernos permite voto universal, uma pessoa, um voto, e essa parece uma evolução natural. O que alguns estudiosos têm colocado é que, olha, essa é uma evolução natural, mas talvez não seja o melhor caminho. E aí a gente vai conversar sobre quais são essas ideias que nos levam a desafiar esse entendimento quase que consolidado de que uma pessoa, um voto é um sistema civilizatório, uma conquista civilizatória. Essa discussão começa, por exemplo, com o John Stuart Mill, né, o filósofo, economista, filósofo utilitarista. Ele diz que na segunda metade do século XIX, ele vai dizer que a democracia liberal que existia era uma democracia de elite. Apenas proprietários, burgueses, alfabetizados votavam. E o argumento dele pela universalização do voto era que permitir voto aos poucos instruídos enobreceria e iluminaria essas pessoas enquanto seres humanos, as incentivaria a buscar ensino e instrução, isso levaria a uma melhora geral das condições da sociedade. Essa ideia que venceu, tanto é que a maior parte dos sistemas, desde pelo menos a terceira década do século passado, tem voto universal, né? Mas há argumentos significativos no sentido contrário, dizendo que nem todas as pessoas deveriam ser permitidas participar na política e nem todas deveriam ter
o mesmo voto ponderado, o mesmo peso de voto. O Jason Brennan, que é um professor de Georgetown, professor libertário de Georgetown, ele tem um livro muito interessante, vou até mostrar aqui para vocês, ó, Against Democracy, contra a democracia, onde ele tem uns argumentos muito interessantes, com os quais eu concordo quase que com todos, onde ele diz o seguinte: olha, a gente tem vários tipos de eleitores, e ele faz algumas classificações. Ele divide, por exemplo, os eleitores em hobbits, hooligans e vulcanos. Hobbits são pessoas desinteressadas em política, pessoas que, se tiverem direito a não votar, não votarão. Hooligans são apaixonados por seus pontos de vista, desprezam pessoas que discordam e pouco se interessam em saber se seus pontos de vista têm uma justificativa empírica, fazem sentido. E, por fim, os últimos, e provavelmente a minoria, são os vulcanos. Vulcanos em homenagem ao Spock, do Star Trek, onde impera a racionalidade. Né? São as pessoas que pensam cientificamente e racionalmente sobre política. Por que a gente deixaria uma pessoa que simplesmente está desinteressada em política te impor escolhas? Porque poder político, poder de voto é poder. Por que a gente deve dar poder a alguém que não está interessado em ter esse poder porque simplesmente não está nas suas prioridades, porque não se julga competente ou inteligente o suficiente para poder influenciar numa escolha que, bem ou mal, me afeta, me impor prejuízos, me impor custos? Então, esse é um argumento muito forte, é um dos vários argumentos que existem para o voto ser facultativo. Só deve poder votar quem quer votar. Votar tem que ser uma faculdade, nunca uma obrigação. Tá? Mas se a gente tem hooligans também, será que do ponto de vista ético-moral, a gente não tem um argumento forte para dizer que, olha, se você é simplesmente apaixonado por seu ponto de vista, mesmo que ele não tenha a menor justificativa, qual é a sua legitimidade para poder impor a tua escolha ruim, ou pelo menos compor uma maioria que impõe uma escolha ruim que me gera custos? Então, esse é um outro argumento. Teoricamente, o voto mesmo o voto mesmo racional seria dado por aquela parcela da população que são os vulcanos, aqueles que pensam cientificamente e racionalmente sobre política. Tá? Muito bem. Outra coisa que eu acho que eu não falei, mas acho que é importante, é que essa regra de um voto, uma pessoa, um voto, que a gente pode colocar como pode também expressar por meio de uma outra expressão, pode usar uma outra expressão para representar, que é chamada de triunfalismo democrático. A ideia é que essa democracia e ampla participação popular são boas porque levam a resultados justos e eficientes, educam, iluminam e enobrecem os cidadãos, servem como fins em si mesmo, e não apenas como meios para governos eficientes. Essa é uma defesa que os defensores dessa democracia mais ampla, com participação de todos, e até obrigatoriedade de voto, geralmente colocam, mas a verdade é que os resultados não mostram isso. A gente não tem tido bons governos decorrentes dessa participação popular. E aí a gente entra numa discussão, que é uma discussão importantíssima, sobre se existe esse direito ao bom governo, e mais do que isso, se uma parcela dos cidadãos tem um direito a não ser afetado pelo mau governo escolhido pelos outros. Tá? Tem alguns contra-argumentos a essa ideia da participação democrática ampla, que eu acho bem interessante, e eu me filio a maior parte deles. Por exemplo, já que participação política não é relevante nem valiosa para a maior parte das pessoas, essa participação forçada ou involuntária ou indesejada, ela, na verdade, tende a nos corromper e nos torna inimigos cívicos. É a expressão que o Jason Brennan usa. De fato, outro argumento é que, de fato, existem
formas de governo que são intrinsecamente injustas, por exemplo, um governo totalitário do tipo Talibã, alguma coisa nesse sentido, mas a democracia ela não é intrinsecamente justa. Tá? Sufrágio universal incentiva pessoas a tomar decisões ignorantes e irracionais e impor os custos dessas decisões ignorantes e irracionais em outras pessoas inocentes. Decisões e participações políticas são diferentes de decisões individuais, porque as consequências afetam terceiros, né? E o ônus de justificar o direito de votar é maior do que o direito de tomar decisões de consequências puramente individuais. Né? Resumindo, como é que a gente justifica a legitimação de algumas pessoas não esclarecidas para tomar decisões de maneira incompetente sobre outras pessoas? Tá? São essas questões que precisam ser pensadas. Uma das razões, por eu me considerar um liberal na política também, e sempre votar em candidatos liberais, pelo menos nas últimas 3 eleições, é porque eu quero minimizar danos possíveis, minimizar possíveis danos. A quantidade de dano que um governante bem intencionado, mas mal preparado, pode causar é significativa. A gente não precisa ir longe, a gente pode pensar, por exemplo, na gestão de Dilma Rousseff, que eu vou dar a ela o benefício da dúvida de que ela era bem intencionada, mas causou danos significativos à nossa economia com as ideias erradas dela. Esse direito dela causar danos a nós, a uma parte da população, não é democrático, não é legítimo. Então, por isso é que as discussões sobre como restringir essa participação, não necessariamente... Quando a gente fala em restringir participação de populares no processo de escolha, não necessariamente a gente está sendo antidemocrático no sentido tradicional, a gente só está limitando danos. Tá? Ninguém quer restringir escolhas individuais. A discussão é sobre como tratar a possibilidade de determinadas pessoas causarem danos porque não estão preparadas para exercer. É muito complicado entender como funciona, por exemplo, macroeconomia, é muito complicado entender como é que funcionam contas públicas, tem uma série de questões que o voto universal, essa universalização, não está considerando. E esses contra-argumentos que eu falei, essas teorias que eu estou apresentando aqui, com as quais eu concordo na maioria, mas não necessariamente concordo com tudo que o Brandon fala, essas que estão alertando o voto por pessoas desinformadas ou cujas ideias são simplesmente injustificáveis, né? Como é que a gente justifica o voto de alguém que é racista? Uma maioria racista, como fica isso? Não é? Então, as ideias aqui discutidas é que a gente tenha certas pré-condições para o exercício do direito de voto. E outra questão aí também, trazendo uma questão que talvez não seja tão controversa, mas é o seguinte: você tem certas decisões de Estado que ficam melhor na mão de tecnocratas do que de políticos eleitos. Né? Tem um outro livro muito interessante chamado 10% menos democracia. Né? E a ideia principal do 10% menos democracia é que tem certas decisões tomadas no âmbito das atribuições comumente de governo que ficam muito melhor na mão de uma tecnocracia não submetida à pressão do voto do que na mão de políticos de voto. Eleição de juízes, Banco Central independente, regulação por agências reguladoras e uma série de outras, a gente devia ter menos opção de voto. Aqui no Brasil a gente geralmente já não tem, né, nessas questões de juízes, na questão do Banco Central. Mas, por exemplo, a gente vai estar discutindo agora Banco Central independente. Tem estudos empíricos que mostram que bancos centrais independentes têm muito mais sucesso do que bancos centrais
cujos diretores são nomeados por políticos eleitos, que acabam sofrendo pressões políticas para tomar decisões populistas. Então, se a meta de Banco Central é garantir inflação baixa e expansão da moeda de acordo com a necessidade, o Banco Central independente é muito melhor. Tá? Ou seja, tem certas decisões de governo que não deveriam estar na mão de políticos eleitos. Ok? Muito bem. Falei do problema e agora eu vou falar de algumas possibilidades de minimizar o problema. Isso ainda é uma coisa que... eu, pessoalmente, não tenho um método específico de preferência, até porque, como eu falei, é difícil... Muito dessas ideias são puramente teóricas, porque poucas foram implementadas na prática, em função desse quase consenso sobre uma democracia universal, um voto, uma pessoa, um voto. Mas são ideias que vale a pena a gente explorar. Separei aqui uma citação do Joseph Schumpeter, naquele livro famoso dele, de 96, Capitalismo, Socialismo e Democracia, onde ele diz o seguinte: o cidadão típico reduz sua performance mental para um nível muito mais baixo do que o normal assim que ele entra no campo político. Ele argumenta e analisa de uma maneira que ele prontamente reconheceria como infantil nas esferas dos seus reais interesses. Ele se torna um ser primitivo. E eu acho que a gente tem visto isso, né? Na polarização, contra Bolsonaro, ou a favor de Bolsonaro, ou contra Lula, ou a favor de Lula. As pessoas não defendem seus pontos de vista de uma maneira racional. Outros assuntos talvez fossem analisados de maneira muito mais racional pela mesma pessoa que não consegue ver falhas, ou que consegue justificar todas as falhas do Bolsonaro, ou que consegue justificar todas as falhas de Lula. Eu só estou citando esses dois ícones da polarização, mas isso e tem uma série de explicações psicológicas para esse clima de Fla-Flu, ou de Figueirense e Avaí na política, né? É paixão, não é racionalidade. E por ser paixão, é que se justifica que a gente não permita, ou pelo menos que a gente discuta meios para reduzir o dano que pessoas passionais podem causar a pessoas inocentes que não concordam com a vontade da maioria. E é nesse aspecto que a gente vai agora falar de algumas ideias, mais do que práticas. Infelizmente, como eu disse, a gente tem pouca experiência prática, e isso me dói um pouco, porque eu sou empiricista, eu sou um dos poucos juristas com preocupação empírica de mensuração de resultados, por aqui, pelo menos, não digo que seja um dos poucos no Brasil, mas em Santa Catarina eu acho que sou um dos poucos. Por exemplo, eleições que qualquer que seja a forma que passe no teste de Condorcet ou no método de Condorcet, tá? O que é o método de Condorcet? O método de Condorcet, ou melhor dizendo, teste ou vencedor de Condorcet. Condorcet é um filósofo e economista francês do final do século XVIII, onde não interessa o número de candidatos, o vencedor vai ser aquele que venceria sempre uma eleição com apenas 2 candidatos. Vamos pensar, por exemplo, na eleição passada, né, na eleição passada para presidente. Imaginemos que a gente teve 2 candidatos finalistas, Bolsonaro e foram para o segundo turno, Bolsonaro e Haddad. Um vencedor de Condorcet seria aquele que vencesse todo mundo no segundo turno. Esse vencedor de Condorcet, por exemplo, hipoteticamente, eu não sei se seria o caso, a gente teria que ver pesquisas, mas seria, por exemplo, o João Amoedo. Se ele fosse para o segundo turno e vencesse Bolsonaro, mesmo tendo sido o 6º ou 7º mais votado, o 6º mais votado no primeiro turno, e depois, se ele fizesse o mesmo exercício, ele vencesse Haddad no segundo turno, vencesse Ciro, vencesse Marina, vencesse Álvaro Dias, esse seria um vencedor de Condorcet. Significa o quê? Significa que a pessoa eleita não precisa ser aquela mais votada dentre as possibilidades, mas aquela menos rejeitada. O menos rejeitado tende a causar menos dano do que o mais votado.
né? O nosso sistema de segundo turno, ele tem algumas vantagens sobre o sistema de turno único, mas talvez a gente devesse ter alguns outros tipos de votação mais criativas, e eu já vou falar sobre elas. Por exemplo, uma segunda opção seria uma eleição que usasse o método de Borda, criado em 1770 pelo Jean Charles Borda. Esse é um dos poucos que não é puramente teórico, ele tem utilização no parlamento de Nauru, na Assembleia da Eslovênia, uma minoria étnica lá é eleita por esse método, tá? E é o seguinte, a gente coloca numa eleição cada candidato, conforme a ordem da votação, ele recebe um número de pontos que é correspondente ao número de candidatos que ficaram abaixo por eleitor, né? Então, por exemplo, se tem 7 candidatos, o eleitor coloca os 7 candidatos em ordem de preferência, do 1 ao 7. Depois que todos os votos foram contados, o vencedor não é aquele que teve mais vezes como primeira opção, mas aquele que teve o maior número de pontos na soma de pontos. Tá? Pode ser que alguém seja eleito sem que tenha sido a preferência, sem que seja a preferência de ninguém, mas se ele for a segunda ou terceira preferência de um número significativo de eleitores, ele vai ser eleito. Então, você consegue eleger aquele que é mais aceitável, não necessariamente o mais desejado, mas aquele que é mais aceitável, tá? Parecido com o método de Borda é o método de Buckley. Também se consegue preferências de ranking nas cédulas, primeiro, segundo, tá? Você primeiro conta os primeiros votos, se você tiver um vencedor com mais 50%, acaba aí, como se fosse um primeiro turno nosso, mas depois a diferença é que, em vez de fazer uma segunda eleição, se conta as segundas escolhas. Depois eu posso até mandar uma apresentação, se for o caso, para quem tiver interesse, mas a maioria vai ser baseada no número de cédulas válidas, né? Então, tem essa questão de como fazer. Outra questão super interessante, e essa já existia, mas ela foi mais sistematizada pelo Eric Posner e pelo Glenn Weil, é o chamado voto quadrático. Por essa ideia, seria uma derivação da regra de um voto, uma pessoa, um voto, mas seria o seguinte: cada pessoa seria dada, ao longo de um determinado período, um determinado número de direitos de voto. Por exemplo, imagina que cada pessoa tem 1.000 direitos de voto. E você tem uma programação do que vai ser votado. Por exemplo, no primeiro mês, legalização do aborto. No segundo mês, descriminalização das drogas leves. No terceiro mês, liberação da caça ao jacaré. No quarto mês, independência do Banco Central. E as pessoas usam seus votos como quiserem. Se quiserem usar todos os seus votos numa única eleição e não participar das outras 7, 8, 9, 10, quantas forem, tudo bem. Só que o voto não conta, o direito de voto, ele é reduzido pela raiz. Então, por exemplo, se você quiser usar 9 votos, raiz quadrada de 9 é 3, você vai ter um voto 3 vezes superior, um percentual de voto 3 vezes superior ao da pessoa que usou 1. Isso seria importante, por exemplo, porque permitiria que nos assuntos que são de pouco interesse, as pessoas não votassem, e naqueles assuntos que são de muito interesse, as pessoas usassem um grande percentual, uma percentagem dos seus direitos de voto. Ou seja, aquelas escolhas que mais interessassem, as pessoas usariam mais os seus votos e obviamente, elas estariam abrindo mão de se manifestar naqueles pontos de menor interesse. Vantagem do voto quadrático é que você, se por um lado permite que você use todos os seus direitos de voto, faz com que você tenha uma dificuldade em função da redução, em função da raiz, né? Por exemplo, quem
quem tivesse, usasse, por exemplo, quisesse 144 direitos de voto, teria, na verdade, contando 12, votaria 12 vezes mais do que uma pessoa que usasse apenas um direito de voto seu. Isso faria com que a gente tivesse uma redução proporcional do peso do voto naquelas pessoas, naquelas matérias que são muito importantes. Né? Por exemplo, imagina um ativista a favor da legalização do aborto. Essa pessoa poderia usar os seus 1.000 votos, mas eles contariam por 1.000 raiz quadrada de 1.000. Sei lá, algo como 33, talvez? 33 vezes 33, isso. Mais ou menos 33 votos só. Tá? E obviamente não 1.000, ou seja, votaria 30, valeria mais do que 30. Precisaríamos de 33 pessoas dando um voto contrário, um único voto, usando um único dos seus 1.000 votos, né? Claro que falando assim pode ficar um pouquinho complicado, mas com as tecnologias modernas seria perfeitamente fácil de implementar isso aí hoje, considerando que as pessoas poderiam votar na palma da sua mão, né? Já foi até um aceno feito pelo TSE nessa eleição. Tá? A gente tem vários outros métodos, voto plural, voto de aprovação, range voting, mas o meu ponto aqui é realmente falar para vocês que, olha, talvez esteja na hora da gente dar mais consideração e mais atenção a discutir formas alternativas de democracia. Pode ser epistocracia, obviamente que não pode ser uma epistocracia baseada em patrimônio, nada disso, mas interesse, epistocracia, só para lembrar, né, epistocracia é a regra, a regra segundo a qual, ou o regime segundo o qual, participam das decisões políticas as pessoas que demonstrarem certo conhecimento sobre os assuntos, né? Seja permitindo que eles votem, ou apenas ou qualquer outro meio, comparado com essa democracia universal. Tá? A epistocracia é algo que é cada vez mais mencionado nos círculos teóricos, inclusive nos círculos teóricos liberais. Claro que ninguém hoje vai falar em permitir o voto apenas de proprietários de terra, né, ou apenas pessoas que tenham patrimônio, mas conhecimento está disponível para todo mundo, independentemente de renda. Está disponível para todo mundo no sentido de que teremos pessoas de diversas rendas, classes, credos, que têm conhecimento dos negócios públicos e poderiam demonstrar isso aí. Se a gente parar para pensar, num primeiro momento, ela causa surpresa, essa ideia de que, olha, talvez algumas pessoas não deveriam ser permitidas votar, mas vocês acham, por exemplo, e a gente pensa em votar em presidente, mas se a gente parar para pensar, votar em questões mais pontuais, né, naqueles sistemas onde as pessoas são mais chamadas a consultar, são consultadas com mais frequência, faz muito sentido permitir, por exemplo, se a gente imagina que tivesse um plebiscito sobre independência do Banco Central, uma consulta pública sobre independência do Banco Central. Quantos por cento da população brasileira, independentemente da expressão do voto, teria efetivamente condições de entender a complexidade da discussão, as possíveis consequências, a experiência histórica de outros países que têm bancos centrais independentes ou bancos centrais não independentes? Quantas pessoas poderiam efetivamente discutir isso e votar e expressar sua vontade de uma maneira racional e esclarecida? Eu diria que uns 4 ou 5% da população. E aí vocês provavelmente vão concordar comigo que não é tão absurdo dizer que os outros 95% da população, se puderem escolher, vai ser meio que uma loteria. Podem escolher certo, podem tomar a melhor escolha, mas podem escolher errado. E isso exclusivamente porque não tem conhecimento. É justo, é legítimo, é moral permitir que essas pessoas opinem nesse tipo de questão? Esse é o ponto de quem acha que democracia deve ser modificada para um sistema próximo, uma epistocracia, ou algum sistema que você trabalhe mais com... quando você tem múltiplas escolhas, você trabalhe mais com a escolha menos
menos ruim do que com a escolha da maioria simples. Tá claro, quando você tem um candidato que é eleito com mais de 50% dos votos, não tem muito que falar, porque qualquer tipo de voto, inclusive a possibilidade, e abra um parênteses aqui também, teoricamente a gente fala até na possibilidade do voto negativo. A gente está acostumado a votar por João ou por Maria, ou para João ou para Maria. E se a gente pudesse votar contra Maria? Se dentro desse meu direito de voto eu pudesse usar ele para anular o voto de outra pessoa, para anular não, para fazer um offset, para fazer uma compensação. A pessoa votou para Maria, sei lá, votou para, sei lá, imagina que uma eleição de Porto Alegre agora. Imagina se no primeiro turno as pessoas pudessem votar, em vez de votar em algum candidato, simplesmente votassem contra a Manuela Dávila. Quantas pessoas teriam exercido esse tipo de voto? Não dá para saber, mas é uma ideia interessante. E essa é uma ideia que é discutida. Não tenho conhecimento que tenha sido aplicada em algum país já, mas é uma ideia que eu não descarto de pronto. Eu acho que merece um aprimoramento. Tem mais um aspecto, que é o último aspecto que eu quero falar, é que se a gente permite o exercício do direito de voto somente a pessoas que demonstram determinado conhecimento sobre, ou pelo menos no mínimo interesse, a gente tende a ter um maior acompanhamento dos mandatários eleitos. Se você não quer votar, obviamente, ou muito obviamente, muito provavelmente, você não vai fazer uma fiscalização sobre seu mandatário. Não há nem... Não dá nem para dizer que tem um problema de agência, né? Puxando para outro ramo aí da análise econômica do direito e da economia. Aquela situação em que o mandatário, a pessoa a quem você confiou o mandato, confiou poderes, age no interesse próprio, diferentemente do seu. Porque simplesmente você não dá nem para falar em problema de agência, porque simplesmente você não tem interesse mais. Você não quer votar, foi um ônus, foi uma coisa chata. Que droga, não pude surfar porque tive que ir votar. Não pude ir na praia, não pude comer um picolé porque tive que ir votar. Então não estou nem aí. Se você não está nem aí, você não tem skin on the game. E aí, então, você menos ainda você tem... É menos provável ainda que você, eleitor, faça uma fiscalização do seu mandatário. Tá? Então, tem uma série de ideias que estão sendo discutidas, tem uma série de ideias que é bom que a gente saiba que existem, tem uma série de ideias que questionam o dogma de uma pessoa, um voto, independentemente de quem seja a pessoa, independentemente de quem seja o voto e como exerce esse direito, porque essas ideias questionam o mito no qual se funda essa ideia da democracia universalista. O mito de que democracia intrinsecamente produz bons resultados. Não tem sido assim, tá? Não necessariamente. É provável que a democracia, até porque ela permite essa troca periódica, não produza os piores resultados. Mas é muito provável que se a gente tivesse um sistema mais rigoroso de admissão, de concessão do direito de voto, a gente tivesse a produção de resultados melhores, tá? Tem muito para discutir, vale muito a pena dar uma olhada nos cientistas políticos mais liberais que questionam esses dogmas. Eu recomendo esse livro do Jason Brennan, o Contra a Democracia, o Against Democracy. Eu recomendo aqui no Brasil o Adriano Gianturco, o livro dele, A Ciência da Política, onde ele explica como política funciona. Ele nem fala tanto sobre métodos de eleição, fala um pouco, mas vale a pena a gente pensar nisso, tá? É meio que o grande problema disso tudo que eu estou falando para vocês até agora é o seguinte: a gente não tem comparável. Por quê? Porque como a maior parte desses métodos são meramente teóricos e nunca foram aplicados, tirando talvez o método de Borda, né? A gente não tem um comparável, mas é muito provável
tudo leva a crer que a gente poderia ter resultados muito melhores em termos de governo, de produção de governos competentes aqueles que respeitam direitos básicos dos indivíduos, como propriedade privada, liberdade, preferências individuais, e, resultando disso aí, um maior crescimento econômico, um maior desenvolvimento social e até mesmo outros índices de mais difícil mensuração, como aumento de coeficientes de alegria, de bem-estar, talvez até aumento do que o Amartya Sen e esqueci o nome dela, de Chicago, falam as capacidades humanas, nas criações de capacidades humanas. Em todos esses aspectos, a gente provavelmente, utilizando alguns desses métodos que eu falei, a gente teria resultados muito melhores do que a democracia tradicional, uma pessoa, um voto. Claro, é uma discussão complicada. Quando se fala nisso, corre o risco de ser chamado de autoritário, totalitarista, elitista, mas eu acho que cabe aqui a nós alertarmos para a existência desses estudos teóricos, porque eu acho que o consenso, que todo mundo vai concordar, que democracia não é um método bom, ele é apenas o menos ruim daqueles testados até hoje. Por que a gente tem que se contentar com o menos ruim, com alguma coisa que é puramente mediana, se a gente tem possibilidade, pelo menos teórica, de outras melhores? Eu não consigo me conformar e eu gostaria que a gente pudesse, aos poucos, implementando, de repente, começar em cidades determinadas ou estados determinados, começar a implementar esses métodos para que a gente possa aferir na prática se o resultado teórico que se indica, que é um resultado melhor, no sentido de melhor significando produção de um governo mais competente, seria muito legal isso. Amigos, eu tenho mais dúvidas do que respostas, mas eu queria dividir com vocês as dúvidas e mostrar que existem essas possibilidades que estão sendo estudadas, pensadas, e agradeço mais uma vez o convite. Bom, professor, muito obrigado pela brilhante exposição. Daí agora a gente vai abrir uns minutinhos para perguntas. Eu acho que já tem uma no chat, o Lucas. Deixa eu ver aqui. Quer que abra o chat, Rafael, aqui para ver? Oi? Não, para ler aqui só. Tá. O Lucas perguntou o seguinte: o senhor acha que o fim das coligações proporcionais para vereadores na eleição deste ano foi um avanço para a qualidade do sistema eleitoral? É difícil dizer, porque você não melhorou a qualidade dos eleitores, o nível de informação. Alguns partidos talvez tenham até colocado candidatos piores dos que os que normalmente colocam para tentar compor nominata, se bem que é muito provável que esses candidatos piores tenham sido pouco votados e não tenham sido eleitos. Eu não sei dizer, Lucas, mas eu diria que acho que foi indiferente. No que diz respeito à qualidade do sistema eleitoral, foi o fim da coligação proporcional, eu acho que é indiferente. Mas eu confesso que eu nunca pensei muito sobre isso, eu não posso te dar certeza absoluta. Agora, de pronto, eu te diria que foi indiferente, não teve efeito. Professor, agora uma pergunta minha. Há pouco tempo atrás, eu lembro até que em Florianópolis isso foi muito levantado, foi muito discutido. Eu lembro que até o Bruno Souza comentou a respeito, fez publicações a respeito do voto distrital. O senhor acha que seria uma melhoria no nosso sistema eleitoral a adoção do voto distrital? Se sim, o voto distrital puro ou o voto distrital misto, que nem a gente também ouviu essas considerações, principalmente em Brasília, que tinham alguns deputados eu acho que o voto apoiando essa questão, dizendo que não apoiavam o voto distrital puro, mas que apoiariam o voto distrital misto. Eu acho o seguinte, eu acho que acho que um bom avanço seria voto distrital misto, e explico por quê. Qualquer que seja a eleição proporcional, seja para deputado federal, seja para deputado estadual, seja para vereador, você tem assuntos que são assuntos que interessam, por exemplo,
nos dois primeiros casos, toda Santa Catarina, bandeiras de, por exemplo, bandeiras de mais liberais, como melhor ambiente de negócios, como menor tributação, menor ingerência do Estado na atividade, na vida econômica, menos regulação, e você tem bandeiras que são locais, específicas de determinada região. Então, eu acho que se a gente tivesse um meio a meio, seria um grande avanço, tá? Eu vou além, e acho que o candidato que está propondo a defender assunto local, ele pode estar defendendo também assuntos de interesse estadual. Você falou no Bruno Souza, ele poderia, por exemplo, acho que ele poderia perfeitamente concorrer a ser votado nas duas modalidades, né? Na modalidade, e a preferência seria para o distrital, tá? O deputado ou vereador distrital mais votado receberia a vaga do distrito, e aí não, obviamente, deixaria de concorrer, não computaria os votos dele para, ou perdão, melhor dizendo, ele não computaria os votos dele para a legenda, né, mas não para ele, para o estadual, tá, para o Perfeito. Uma outra dúvida, professor, que eu tenho também é com relação também novo com relação ao nosso sistema eleitoral, mas aí no que toca na questão do Pacto Federativo, né, que impede que os entes da federação legislem sobre direito eleitoral, que eles escolham como que vão fazer suas eleições, a forma como vão proceder. Inclusive, eu acho que é a coisa que mais impede, justamente isso que o senhor falou mais cedo na palestra, de ter algumas cidades que votam de forma diferente, que adotam outros sistemas eleitorais e tudo. Você acha que uma reforma do Pacto Federativo que permitisse que os estados legislassem em outras matérias, que aumentasse a autonomia dos estados, poderia também ajudar nisso, até para a gente poder fazer um paralelo dentro do Brasil, ao invés de ter que ficar sempre olhando para fora e vendo o que deu certo em outros lugares, com outra população culturalmente formada de outra forma? Eu acho que sim, acho que seria muito interessante, mas acho muito difícil uma reformulação significativa do Pacto Federativo, vai ser bem difícil isso aí. Não vejo no curto prazo isso acontecer, não. Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Então, levando em conta a situação atual, principalmente com a pandemia, né, e isso é algo que entrou bastante em pauta nos Estados Unidos, com votos por correio, queria saber se o senhor acha que seria positivo alguma forma de voto à distância, que não fosse realmente como é tradicionalmente, de ir no local de votação, na zona eleitoral, fazer o voto, se isso seria algo bom para o sistema democrático. Cara, eu acho que se você pode fazer uma compra com cartão de crédito, não tem porquê se você pode usar blockchain para fazer qualquer coisa que você queira hoje em dia praticamente, não tem porquê não poder manifestar sua vontade da comodidade da sua casa na palma da sua mão no seu celular. Obviamente tem um custo de adaptação, tem que ver a segurança disso, mas eu acho que se for possível implementar uma votação segura, né, sou 100% a favor. Acho que voto por correio tem os problemas de extravio, confiabilidade. Eu prefiro um sistema à distância com blockchain, com validação, com criptografia de ponta dupla do que por correio. Mas acho que sim, acho que o negócio de ter que sair de casa para exercer sua cidadania é meio coisa do século passado, né? Devia poder fazer diferente já. Mas alguém tem alguma pergunta? Tá aberto, pessoal, tanto o chat quanto o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer, pode ficar à vontade. Não? Bom, então, por fim, vou agradecer a presença do professor Dr. Orlando Celso da Silva Neto aqui com a gente hoje nesse evento. Agradecer por ter aceitado o convite de participar com a gente nessa empreitada que está
chegamos ao final do nosso segundo ano, da nossa segunda edição da Conferência Nacional de Direito e Liberalismo. Também gostaria de agradecer muito o apoio do Students for Liberty Brasil, que foi quem proporcionou a organização. Se eu não tivesse tido contato com a instituição, se eu não tivesse parte da instituição, se eu não fizesse parte da instituição, dificilmente eu teria o aprendizado e a vontade, né, o ímpeto de organizar esses eventos e levar o debate sobre a defesa das liberdades para dentro do meio universitário, que todos nós aqui sabemos que é muito carente ainda esse debate dentro das universidades, sobretudo das universidades públicas. Também quero agradecer a presença de todos que participaram aqui com a gente hoje nessa chamada. Falar que quem não conseguiu participar, não tem problema, da chamada a gente vai postar todas as palestras, a íntegra de todas as palestras, no nosso canal do YouTube da Conferência Nacional de Direito e Liberalismo. E, por fim, agradecer todo o apoio e todo o patrocínio que a Reivax Controle e Automação vem proporcionando a gente desde do início desse projeto, desde o ano passado, quando a gente fez a primeira edição de forma ainda presencial, no auditório do Fórum do Norte da Ilha, que fica ali anexo à universidade. E esse ano, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com esse novo sistema, essa nova realidade na qual a gente se encontra, a Reivax, ela continuou acreditando no nosso projeto, continuou acreditando nas nossas ideias, e também é uma empresa comprometida que sabe que a defesa de uma sociedade, de um país mais justo e mais livre, ela se dá principalmente por meio da educação. Então fica o meu agradecimento a toda a equipe da Reivax, principalmente da pessoa do Sr. João, que foi quem manteve contato comigo desde o início, que se manifestou para poder contribuir com a gente na realização desse projeto. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela exposição, obrigado pelo interesse em poder participar. Sempre muito bom contar com você aqui com a gente. Também não poderia deixar de agradecer a Carolina dos Anjos Nair e ao Rodrigo Coelho, que são meus dois colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, também alunos do curso de Direito, que me ajudaram a organizar esse evento desde o início. Sem eles, nada disso poderia ter sido possível. Enfrentaram todos os problemas técnicos, os problemas de transmissão, os problemas de conexão. A gente estava sempre junto e queria agradecer mesmo de coração o apoio dos dois. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença de todos. O link o canal da conferência no YouTube é a Conferência Nacional de Direito e Liberalismo, mas a gente também vai enviar o link do canal para todos os inscritos e todos os participantes. A gente vai enviar por e-mail para que vocês possam assistir de novo, caso queiram, e também para que possam compartilhar com as pessoas que acharem que possa ter interesse nos temas que foram aqui apresentados. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado a todos. Tenham todo mundo uma boa noite e um excelente fim de semana. Muito obrigado.